Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 11, diz assim a palavra do Senhor, até o versículo 25. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos. Pai amado e bendito, santo é o teu nome, Deus. E só de poder nos dirigir em oração ao Senhor, Deus, já devemos te ser gratos, como cantamos há pouco, porque o véu foi rasgado, porque Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, apresentou o sacrifício perfeito, a sua própria vida em nosso favor. E assim podemos adentrar com ousadia no Santo dos Santos, mas também com temor e tremor, pois estamos diante de um Deus que não deixou de ser santo, santo, santo. Somente nos abriu um novo e vivo caminho para chegarmos diante de Ti. Ah, Senhor, Seus olhos estão postos sobre esse lugar, Deus. E com temor e tremor te pedimos, fala aos corações, desperta-nos, Deus, para a verdade de que o Senhor é um Deus santo, santo, santo. E nós somos pecadores, assim como nossos filhos também. Em iniquidade me concebeu minha mãe, diz Davi no Salmo 51. Todos nós, todos pecaram e carecem da glória de Deus, dizem Romanos. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. E assim te somos gratos. E pedimos que o Senhor, por misericórdia, assim, como disse o bispo Walter lá em Nova Iguaçu, Jesus, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, tem misericórdia de mim, um pecador, pela tua misericórdia e graça, que o teu Espírito ministre aos corações, para a glória de Deus Pai, em nome de Deus Filho, Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, você já teve um encontro importante? Você teve que estar com alguém, com uma autoridade, com alguém que tenha uma posição de liderança e que gerou um certo temor no seu coração? Talvez você já tenha passado, como eu passei muitos anos atrás. A gente teve uma causa na nossa família para resolver e estive diante de um juiz ou uma juíza, nem me lembro agora, tem muito tempo. Ou talvez um encontro amoroso, primeiro encontro com a sua amada esposa ou com seu amado esposo, quando vocês se reuniram e bateu aquele frio na barriga, aquele nervoso. Aí hoje a gente vai sair para se conhecer melhor, para oficializar minhas intenções. Ou talvez uma entrevista de emprego. Você foi passar por uma entrevista de emprego que você tem muita expectativa, e aí o coração ou foi online, né, Luciano? Às vezes o pessoal agora faz entrevista online, e aí você fica olhando para o relógio assim, faltam 10 minutos, faltam 5 minutos, e o entrevistador lá, o diretor entrou, e agora? Será que o cabelo está arrumado? Aquela expectativa. Eu lembro de uma vez, quando eu trabalhava no sistema Petrobras, às vezes o microfone está dando um pouquinho de ajuda para os universitários, está dando um pouquinho de microfonia.
Eu trabalhava na Transpetro, uma empresa do sistema Petrobras, e às vezes eu saía tarde, tipo 7h30, 8 horas de trabalho, queria às vezes esticar até para não pegar muito trânsito, e a gente estava trabalhando com busca de novas tecnologias, de limpeza de tanques de petróleo, e a gente fazia contato com várias empresas. E o presidente da empresa, ele ficava até tarde, ele saía às vezes 10 horas da noite da empresa, e um dia eu estava lá, eram umas 7 e pouca da noite, e a gente tinha um coordenador no setor, que era um engenheiro, e o coordenador já tinha ido embora. E aí, daqui a pouco, chega uma pessoa lá no nosso setor, falou, o coordenador fulano está aí. Eu falei, não, ele já foi. Porque o presidente está recebendo lá uma empresa de limpeza de tanque de petróleo, a gente precisa que alguém vá lá, você pode ir? Eu falei, tem outro? Tem ninguém, vou eu, né? Então, tá bom, vamos lá. Aí eu, meu Deus, vou lá falar com o presidente da empresa nacional, o presidente, enfim, não era indicação política, não era nada muito agradável, mas era uma responsabilidade. Cheguei lá, participei da reunião, me perguntaram poucas coisas, porque a intenção era mais conhecer a empresa que estava oferecendo o serviço, mas dá aquela apreensão, né, irmão? Você trabalha numa grande empresa, aí você vai ter que chegar diante do presidente. Se ele puder perguntar, como é que está o trabalho de vocês, o que vocês estão fazendo, questiona esse cara aí, gera uma pressão. Então, talvez você já tenha passado por uma situação semelhante. Temos irmãos aqui que fizeram defesa de tese de mestrado, de doutorado, e aí bate aquele frio na barriga, vou me apresentar diante de uma banca para examinar o meu trabalho, ou concluíram o seu TCC. Só que, irmãos, tudo isso tem valor, tudo isso gera uma apreensão no nosso coração, mas nós temos livre acesso à pessoa mais importante de todo o universo. O presidente da empresa onde eu trabalhei, o diretor da empresa na qual você trabalha, o policial que você foi resolver uma situação difícil, o juiz, a autoridade, seja ela qual for, ninguém se compara ao único Deus vivo e verdadeiro, que vive e reina para sempre, e temos livre acesso a Ele, tranquilamente pelo sangue de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar essa manhã, irmãos. Sobre o acesso que temos a Deus por meio de Jesus. Concluímos a leitura da Epístola aos Hebreus. Se você está nos acompanhando, você leu conosco. Se você não está, eu recomendo que você esteja conosco a partir agora de agosto. Nós vamos iniciar as aulas na escola dominical sobre as leituras. Isso vai te ajudar muito a compreender o texto. Temos Bíblias de estudo à venda lá. Recomendo a você que adquira uma boa Bíblia de estudo para te ajudar na compreensão da palavra de Deus. Mas o que eu vou falar hoje não é de uma entrevista de emprego, de um encontro amoroso com a sua esposa amada, com o seu esposo, não é estar diante de um juiz para resolver uma causa na justiça, mas é o acesso que temos à pessoa mais importante, mais poderosa de todos os tempos, o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E temos esse acesso por meio de Jesus. Eu vou falar desse texto, eu não li tudo o que eu vou falar, porque a partir do versículo 26... há uma exortação muito séria da parte do Senhor aqui, que nós vamos ver também. Mas vamos ver aqui do versículo 11 até o versículo 31. E eu queria apresentar 3 pontos aqui que eu destaquei nesse texto. Primeiro, um novo caminho. Depois, uma nova missão. E, por fim, um novo alerta. Um novo caminho, aqui do versículo 11 que lemos, até o versículo 23. Uma nova missão, versículos 24 e 25, e um novo alerta a partir do versículo 26 ao 31. Vamos à palavra de Deus. Um novo caminho. Vou ler novamente o texto que eu li no início, a partir do versículo 11. Ora, todo sacerdote, falando do sacerdócio lá do Antigo Testamento, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Falando do sacerdócio lá do Antigo Testamento. Versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido o quê? Para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, ele cita aí o profeta Jeremias, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles, e as escreverei sobre a sua mente. E acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Leia em voz alta o versículo 18 comigo, por favor. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Glória a Deus. Então, se no Antigo Testamento, o sacerdote lá, levita, tinha que
vez após vez, apresentar sacrifícios. E alguém falava, não sei se foi o bispo Walter ou ouvi numa pregação do reverendo Augusto Nicodemos, que às vezes a gente faz aquela imagem do santuário bonitinho, tudo arrumadinho lá do templo de Salomão, do Antigo Testamento, ou então do tabernáculo no deserto, mas na verdade parecia mais com um açougue, irmãos, porque era tanta carne sendo cortada, tantos animais sendo oferecidos, então era algo que realmente era assustador aos olhos de quem via aquela cena, de tantos sacrifícios, tantos animais sendo abatidos, e isso era feito vez após vez, porque como lemos aqui no versículo 11, muitas vezes os mesmos sacrifícios que jamais podem remover pecados. Ano após ano, o sumo sacerdote adentrava o santo dos santos, e ali com sangue de animais aspergindo sobre a arca, isso era feito de contínuo, só que agora Jesus Cristo oferece um único sacrifício, uma vez por todas. Volte aqui no capítulo 9, é um bom versículo para você que está evangelizando, alguém que acredita em reencarnação. Você pode usar esse versículo para mostrar que não existe reencarnação. Olha aqui, capítulo 9, versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Quantas vezes? É assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Vindo depois disso o quê? O juízo. Então não veio uma nova encarnação, veio um juízo. Assim também Cristo, versículo 28, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Então, Jesus Cristo morreu uma vez só para tirar pecados e agora aguardamos a sua volta. Nós não cremos, a nossa igreja não crê na doutrina muito recente na história da igreja do arrebatamento secreto. Cremos sim que seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares, mas isso não vai ser secreto. Jesus vai voltar e vamos encontrar com eles os salvos que já estiverem com o Senhor, vão vir com ele nos ares. Nós que estivermos vivos, se estivermos vivos na volta de Jesus, vamos encontrar com ele e receberemos novos corpos e habitaremos em novos céus e nova terra. É um arrebatamento, mas não cremos que será secreto. Então Jesus morreu uma vez por todas, irmãos. Seu sacrifício é definitivo. E o que isso significa para nós? Que representa sabermos que Jesus, o nosso Senhor, morreu de uma vez por todas, um sacrifício único e definitivo para nos apresentar diante de Deus. O autor aos Hebreus responde essa pergunta a partir do versículo 19, e por isso que eu dei a esse primeiro ponto o título de um novo caminho, versículo 19. Portanto, meus irmãos, tendo o quê? Ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Essas palavras para a gente podem parecer até meio óbvias, que nós somos cristãos, conhecemos a Jesus, sabemos que ele nos dá livre acesso ao Pai, mas lembre-se que essa epístola, embora não saibamos o seu autor, saibamos quem eram os seus destinatários. Ela foi escrita para judeus cristãos. E os judeus tinham uma imagem muito clara, um temor muito grande de chegar à presença de Deus. Se você lembrar lá quando eles saíram do deserto, saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, andaram no deserto por um tempo, chegaram ao Monte Sinai, e lá havia uma imagem terrível de nuvens em cima do monte, o monte pegando fogo, e o povo falou para Moisés, não, vai você lá que a gente não vai ficar fala para Deus falar contigo e você nos conta. Em outras palavras, é isso que você vê lá em Êxodo 19. Então o povo ficou com medo, que a presença de Deus era aterradora, e assim é, porque o nosso Deus é santo, santo, santo. E aí, quando foi estabelecido o sacerdócio levítico, ninguém podia entrar na presença de Deus, homens que entraram impuros morreram na presença de Deus. Então, os judeus tinham uma visão muito clara, a gente não pode se apresentar diante de Deus. Há um véu que separa o acesso ao Santo dos Santos, onde ficava a arca, com os dois querubins, manifestando ali a presença de Deus. E aí o autor aos Hebreus falou, agora a gente tem um livre e vivo caminho, um vivo caminho para nos apresentarmos diante de Deus, um novo e vivo caminho, não pelo sacrifício contínuo de animais, não pelo sangue de bezerros, de touros, mas pelo sangue de Jesus, irmão. Podemos chegar diante de Deus. E nós, como crentes, temos que resgatar esse privilégio. Porque às vezes fica muito óbvio, não, eu posso orar em nome de Jesus, mas isso é um grande privilégio. Deus é santo, santo, santo. Como eu falava na oração, Deus no Novo Testamento não passou a ser menos santo. Deus não aliviou a sua santidade, não, para o pessoal poder chegar diante de mim. Não, ele continua sendo santo, santo, santo. Ele é fogo consumidor, mas nós temos livre acesso a ele. Nós podemos nos dirigir ao Altíssimo pelo véu que foi rasgado, pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado.
No versículo 22, ele nos dá um estímulo e uma exortação, pois ele fala, aproximemo-nos com coração sincero. Então, chegue diante de Deus, em plena certeza de fé, mas ele diz, tendo o coração o quê? Tendo o quê? Coração, leia, purificado de má consciência, o corpo lavado com água pura. Esse final é difícil, possivelmente uma referência ao batismo, mas o batismo é o que nós oficializamos diante do mundo, diante dos principados e potestades, diante de Deus, diante da igreja, diante dos nossos familiares, que nós estamos morrendo para o mundo e nascendo para Cristo, e devemos nos apresentar a Ele como alguém que decidiu seguir a Jesus e com a mente purificada de má consciência. Então, não chegue diante de Deus de qualquer maneira. Há uma questão com algum irmão, procure resolver como Jesus nos orienta. Deixe a sua oferta, vai lá e resolve. Há uma impureza, algum pecado do seu coração, peça perdão a Deus e o abandone. Então, chegue diante de Deus, aproxime-se de Deus, Ele nos dá livre acesso, mas com o coração purificado de má consciência e o corpo lavado de água pura, limpe-se, purifique-se diante do Senhor e apresente-se diante dEle. Isso é maravilhoso, irmãos, porque isso é um estímulo à oração. Muitas pessoas hoje estão apáticas na fé, estão tristes porque não oram. Então, entre, Deus te dá livre acesso. Purifique a sua mente, entre com confissão de pecados. Um hábito que a igreja tinha no passado, até nos cultos, a gente fazer confissão de pecados. Você orar, a gente vai ter um tempo, tem igrejas que fazem isso ainda hoje, e é uma boa prática. Você, durante o culto, tem um tempo de confissão de pecados. Você não precisa falar para quem está do seu lado, mas você, no seu lugar, faça a sua oração. Se você reconhece que essa semana você falhou nisso, falou aquilo, com o seu cônjuge, com o seu filho, no seu trabalho, você viu que não deveria, você ouviu que não agrada a Deus, peça perdão a Deus nesse momento, confesse seus pecados e aproxime-se de Deus. Chegue-se diante do Deus vivo e verdadeiro, irmãos. Do Deus que abriu o Mar Vermelho, do Deus que abriu o Rio Jordão para Josué atravessar com o povo e adentrar a terra prometida, do Deus que destruiu aquelas nações ímpias para que o povo tomasse a terra prometida, do Deus que ressuscitou Jesus Cristo ao terceiro dia. Ele é o Deus poderoso, criador dos céus e da terra. Como cantamos aqui, o diácono Marcos trouxe uma música que eu gosto muito também, que é baseada no Salmo 24. Ele é o Rei da glória. O Salmo 24 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o homem e os que nela habitam, e depois fala, quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos é o Rei da glória. Abram-se, ó portais eternas, levantem as cabeças, ó portas, para que entre o Rei da glória. E eu creio que ali é uma imagem de Jesus entrando no céu depois da sua ascensão, pois ele chegou vitorioso nos céus e sentou-se à destra da majestade e intercede por nós. Então eu e você temos livre acesso a Deus, irmãos. Ele é a pessoa mais importante, o presidente da empresa não é nada. O juiz tem a sua autoridade, deve ser honrado e respeitado. O pastor, o bispo, o policial, toda a autoridade deve ser honrada, a palavra agindo de forma lícita. A palavra nos ensina isso lá em Romanos 13. Mas, irmãos, nós temos livre acesso à pessoa mais importante de toda a criação. Quem pegou, lá em Isaías 40 diz, né, contou os montes em balança, quem pegou as águas em suas mãos, ele sabe cada uma das estrelas, ele é o Deus Todo-Poderoso, e nós podemos entrar diante dele, irmãos, e apresentar as nossas causas. Você chegou aqui com alguma questão, talvez uma questão na justiça, talvez uma questão financeira, talvez uma questão pessoal, talvez uma questão familiar, apresente diante de Deus. Não há barreiras, você pode se dirigir diante do Senhor. Glória a Deus, aleluia, louve a Deus por isso. Aproxime-se do Senhor, mas com o coração purificado e o corpo lavado. Não apresente-se de qualquer jeito, mas apresente-se que você tem livre acesso ao Pai. Então, primeiro ponto, um novo e vivo caminho. Vá comigo em Marcos, capítulo 15. Evangelho segundo Marcos, capítulo 15. Versículos 37 a 39. Marcos 15, 37. Falando da morte de Jesus. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou, e o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse o quê? Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Curioso que Marcos registra que a primeira pessoa a reconhecer que Jesus era o Filho de Deus após a sua morte era um centurião, um gentio, um romano, já mostrando que a salvação de Jesus abriu o caminho para que outras nações tivessem acesso ao Evangelho. Mas o véu, que eu queria chamar a atenção no versículo 38, se rasgou de cima a baixo, irmãos.
O que trazia barreira entre o povo e a presença de Deus, que é o que representava o Santo dos Santos, foi rompido, irmãos. E nós temos acesso a Deus. Nós podemos nos reunir como fizemos essa manhã, num momento de louvor, e cantar louvores que Ele nos ouve. Há algo especial quando Deus vê o seu povo reunido. Há algo maravilhoso da parte de Deus quando nos reunimos na presença. Por isso, valorize o culto. Louva a Deus que os irmãos têm estado presentes. Lembrando que hoje o culto à noite vai começar às 19 horas ainda, mas a partir do próximo domingo, o culto vai começar às 18h30. Venha também à noite, se você puder, fique na nossa escola dominical, temos aprendido tanto da palavra de Deus juntos. Isso é maravilhoso, nos reunirmos na presença de Deus, orarmos ao Senhor, clamarmos a Deus, isso agrada ao Senhor e nós temos livre acesso, irmão. O véu foi rasgado. Talvez você esteja angustiado, aflito, preocupado com alguma questão, apresente ao Senhor, apresente a Deus, louve a Deus, chore diante de Deus. Ele nos deu um vivo e novo caminho. Mas volte lá para Hebreus 10, o segundo ponto, uma nova missão. Versículo 24. Eu vou ler o 23 que eu não tinha lido, embora faça parte do ponto anterior. 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Tem muito crente hoje que está andando vacilante. Guarde firme, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Agora o versículo 24 ele diz, cuidemos também o quê? De nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Observe que o autor aos Hebreus não fala assim, cuide também o pastor de animar uns aos outros. O pastor deve orientar. Lá em Hebreus 13, ele fala até de você honrar os seus líderes, mas ele fala do uns aos outros, irmãos. A gente tem que ter essa vida na igreja de um animar o outro. Então tem um irmão que está ausente na igreja, tem um irmão que está triste, está magoado. Se alguém vier falar contigo alguma questão da igreja, exorte aquela pessoa a buscar auxílio no Senhor. Se alguém vier falar mal de alguém para você, fala, meu irmão, ou você procura essa pessoa, ou você não faz nada comigo não, que eu não estou afim de fofoca. Manda a pessoa buscar, porque se você der ouvido, você está sendo conivente com o pecado do outro. Então, corta na raiz e fala, meu irmão, está com um problema com alguém, vai resolver com a pessoa, então fica quieto. No amor você pode falar isso. Então, é uns aos outros, irmãos. Não é só o pastor, não é só o diácono, não é só o professor, não é só o irmão ou a irmã de oração, mas uns aos outros devemos animar no amor e na prática de boas obras. E olha o que diz o versículo 25. Não deixemos de quê? De nos congregar, como é costume de alguns. Então, já vemos que o problema dos desigrejados não é só do nosso tempo. Claro que nosso tempo parece que isso aumentou muito. As pessoas entendem a igreja como algo descartável. Eu vou quando quiser, eu participo se eu tiver vontade, eu tenho comunhão com a igreja se eu quiser ou não, mas não. Aqui vemos claramente o autor aos Hebreus falando, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, irmãos. A igreja não é descartável, a igreja não é uma opção. O crente tem que estar aliançado a uma igreja. Às vezes passamos por alguma questão familiar, alguma questão de mudança, ou até uma divergência na igreja. Não estou dizendo que você não possa, por algum tempo, se afastar e buscar uma nova igreja. Pessoas passam por isso. É preocupante quando a pessoa não para em igreja nenhuma. Mas passamos por momentos, e pode ser necessário em algum momento, pessoas passam por mudança de igreja, não estou falando que isso é pecado, mas nós precisamos nos aliançar novamente o quanto antes a uma igreja local, irmãos. Não deixe congregar na igreja, que o ferro com ferro se afia, como diz lá em Provérbios 27, que nós exortamos uns aos outros, que nós animamos uns aos outros, pois ele diz aqui no versículo 24 que lemos, que devemos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Isso vai acontecer onde? Na igreja, irmão. Se tiver alguém longe, você vai buscar irmãos, volte à congregação, você precisa estar na igreja. A Bíblia nos ordena a caminharmos juntos. Ah, mas eu tive diferença com o irmão, então ore e resolve com Deus, ou busca o irmão, ore e resolve com o irmão, mas não deixe de congregar. A Bíblia não nos autoriza a carreira solo, irmãos. Não é uma questão do gosto do pastor ou de doutrina da nova vida, é uma questão bíblica, é uma ordenança aqui do Espírito Santo para a igreja. Não deixe de congregar, precisamos caminhar juntos. E aí ele diz no final do versículo 25, pelo contrário, façamos o quê? Admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Naqueles dias, que já eram os últimos dias, ele fala, o dia se aproxima, quanto mais para nós hoje. Jesus está voltando, irmãos. E você pode ser um agente poderoso da parte de Deus para abençoar esse irmão que está ao seu lado, essa irmã que está atrás de você. Deus chama cada um de nós a animar e a admoestar. A animar, admoestar e alertar. Às vezes a gente fala, mas o que eu vou fazer na igreja? A gente pensa logo em ministérios. Há muitos ministérios, há muito serviço, há muitas demandas. Precisamos de ajuda em muitos ministérios. Mas há um ministério de todo cristão, a animar, a alertar, a admoestar uns aos outros.
Você tem o WhatsApp do irmão da igreja que não está vindo, manda mensagem para ele, irmão, ouça a mensagem de domingo que o pastor pregou, irmão, ouça esse louvor, irmão, manda um versículo bíblico, estamos sentindo tua falta, nós te amamos, você precisa de alguma ajuda, tem alguém passando uma necessidade financeira, você pode, com cuidado, de repente dar uma assistência, tem alguém passando uma necessidade, precisando de uma cesta básica, você pode auxiliar ou buscar os diáconos da igreja. Esse uns aos outros é fundamental para a igreja crescer, irmãos. Cada um de nós tem responsabilidade de abençoar o irmão que está próximo a nós. E exortar para estar junto. Então, primeiro ponto, novo caminho. Segundo, a nova missão. Cada cristão é chamado a desafiar uns aos outros. E juntando os dois, o primeiro ponto é uma boa notícia, irmãos. O véu foi rasgado, estamos diante do Pai, temos livre acesso a Deus. E Deus chama eu e você, a cada um de nós, independente de cargo, independente de função na igreja, a lembrarmos isso uns aos outros. Olha, eu tenho uma boa notícia para te dar. Você está passando por dificuldade? Na sua família, no seu emprego, nas suas finanças, você está passando por um momento de bonança? Entre na presença de Deus. Nós temos acesso ao Pai. Nós temos livre acesso a Deus. Você tem essa boa notícia, eu tenho essa boa notícia, e nós temos que levar uns aos outros. Quero, como ilustração desse ponto, lembrar de uma história, está lá em 2 Reis, capítulo 7. Vá comigo lá em 2 Reis 7. Abra lá em 2 Reis 7 e olhe para mim, por gentileza. Eu não vou ler todo o texto, mas se você quiser, você pode ler depois. Mas só para contextualizar, por conta de um juízo de Deus sobre o povo de Efraim, o povo do norte, sobre Israel, Deus enviou uma fome e havia uma fome terrível em Samaria, a ponto das pessoas venderem esterco de pomba a um preço absurdo. As pessoas passando muita fome e as cidades eram fechadas. Então eles não podiam sair porque o exército sírio cercou toda a cidade de Samaria, ninguém podia sair para comprar nada, cessaram as fontes de alimento e eles estavam passando uma fome terrível dentro da cidade. E o que acontece? Deus opera um milagre, seguindo, a orientação ali do profeta, Deus opera uma maravilha, os sírios vão embora, Eliseu profetiza da parte do Senhor no início do capítulo 7, e aí Deus faz um barulho ali no arraial dos sírios, eles acham que estão sendo atacados, eles fogem e deixam tudo lá. E aí surge a figura de 4 leprosos, 4 homens leprosos, que eram deixados fora do arraial, fora da cidade, para não contaminar os outros. Isso estava na lei, eles tinham que ficar longe, afastados. 4 homens leprosos. E aqui, a partir do versículo 3, do capítulo 7 de 2 Reis, eu peço que você me acompanhe, diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade. E morreremos lá, porque estava uma fome terrível em Samaria. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entregaremos a eles. Se eles nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. A expectativa, se ficar aqui eu vou morrer de fome. Se eu entrar na cidade, vou morrer de fome. Se eu for lá, o pior que pode acontecer é eu morrer na mão dos sírios. Então, vai que eles deixam a gente ficar lá. E foram, sem expectativa nenhuma. Mas olha o que diz o verso 5. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam. Depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também levaram o que havia e esconderam. Então disseram uns aos outros, preste bem atenção nessa fala dos leprosos: não é certo o que estamos fazendo. Este dia é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no palácio real. Assim eles foram
e gritaram aos porteiros da cidade. Só até aí. E aí aqueles homens falaram? Eles tinham toda a sorte de provisão. Comeram, beberam, guardaram. De repente eles pensaram, os sírios vão voltar, deixa guardadinho aqui. Viram que ninguém voltava. Eles pensaram, o pessoal lá está morrendo de fome em Samaria. Aqui tem tudo isso aqui. Eu vou ficar quieto? Vou voltar lá e vou avisar. E foi o que eles fizeram. E o povo foi lá e tomou todo o despojo de guerra. E Deus, de forma milagrosa, cessou a fome em Samaria. Eles tinham uma boa notícia. 4 homens leprosos, desprezados pela sociedade, mal vistos, afastados, porque podiam transmitir doenças. Eles, naquele momento, eles podiam ficar, me desprezaram, me deixaram, mas eu vou ficar aqui comendo e bebendo, eles que morram lá em Samaria. Eles não, falaram, não, vou levar essa boa notícia. E por que eu estou usando essa história como ilustração? Irmãos, eu e você temos boas notícias. Não só para quem está fora, mas para quem está dentro. Para quem está fora, devemos ser evangelistas. Lembre que não foi em vão que a gente botou aquele adesivo ali na saída da igreja, de João 17, que Jesus fala, assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio no mundo. Cada vez que você sair dessa igreja, desse culto, lembre que você está saindo como um missionário, como uma missionária, para falar de Jesus lá fora, para levar a boa notícia do evangelho, e não para ficar se remoendo nas suas dores e misérias. Vai lá falar de Jesus. Mas há um chamado para você a exortar pessoas que estão aqui dentro também. Pessoas que perderam o ânimo, pessoas que perderam a alegria, pessoas que perderam de vista o grande privilégio que temos de estar diante do Pai. Então fale, meu irmão, Jesus morreu na cruz por você. Com perdão da expressão, para de palhaçada. Toma a postura de homem de Deus, age como uma mulher de Deus, dobra o seu joelho e vai orar. Vai ler a Bíblia, age igual crente, para de ficar fazendo picuinha, para de ficar se aborrecendo com besteira. Você é homem de Deus ou você não é? Se não é, larga logo e vai embora. Aí dá logo um choque de ordem, vê se a pessoa acorda. Exorte uns aos outros. Aí se você achar, mas você está sendo muito duro, é porque ainda não cheguei na terceira parte da mensagem, aí você vai ver o que é duro. Então vamos lá. Primeira coisa, novo e vivo caminho, novo caminho, estamos diante do Pai. Segunda coisa, nova missão, eu e você somos chamados por Deus a exortar uns aos outros. E a falar disso, temos livre acesso ao Pai. Mas a terceira parte, irmãos, é um novo alerta. E olha o que diz o texto a partir do versículo 26. E é nisso, não pense só em você, no outro, pense em você também, como eu também aplico isso à minha vida. Versículo 26 de Hebreus 10. Porque, se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O que ele está falando, meu irmão? O que a gente viu antes? O que o autor aos Hebreus está falando desde o capítulo 1? Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que os anjos, perdão. Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que Arão. O sacrifício de Jesus é maior do que o sacrifício levítico. Ele está vindo falando isso desde lá do capítulo 1. Aí agora ele fala no capítulo 10, Jesus ofereceu um sacrifício definitivo, acabou, não precisa mais de remissão de pecados. Agora ele fala, se alguém chega, continua a pecar de propósito, deliberadamente, você não vai poder subir a Jerusalém e pedir para o sacerdote oferecer um sacrifício pelo seu pecado, acabou. O sacrifício já foi feito. Isso é muito sério, irmãos. Por isso que eu falo que é um novo alerta, que até a vigência da lei de Moisés, você ia lá e oferecia um novo sacrifício. Jesus morreu na cruz, o sacrifício foi feito, acabou. Então, se tendo conhecimento, e eu quero falar isso com atenção aos irmãos, quase pedindo para os diáconos trancarem a porta para ninguém sair. Porque você que está aqui nessa manhã, meu irmão, minha irmã, assim como eu, até você fala, pô, pastor, você está sendo duro. Se isso está sendo duro para você, está sendo duro para mim, desde que eu li essa mensagem. Você que está aqui essa manhã, você que está ouvindo essas palavras, não há mais desculpas. Você tem o conhecimento da verdade. Jesus Cristo é o Senhor. Ele entregou o seu sangue vivo, carmesim, em nosso lugar. Ele morreu, ele pagou o preço. Nós temos livre acesso ao Pai. Se você, irmãos, ou eu, passarmos a pecar de propósito, deliberadamente, depois de receber esse conhecimento, já não resta sacrifício pelos pecados. Acabou. O que resta, então? O versículo 27 nos revela. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Vocês ouviram alguém postou, essa história não foi da nossa igreja, não, uma música, a pessoa cantando assim, vem com fogo, cuidado, irmãos.
O fogo, por vezes, na Bíblia aparece como purificador, né? Línguas de fogo foram vistas sobre os discípulos lá em Atos 2, mas muitas vezes o fogo na Bíblia no sentido de juízo. Então, meu irmão, se você recebeu o conhecimento, e todos estão ouvindo essa manhã, todos nós recebemos esse conhecimento, que Jesus é o Senhor, morreu por nós, e a gente continuar deliberadamente em pecado, não há mais nada a fazer. Até você pensa, pastor, mas essa mensagem é muito dura. Eu achei que no Novo Testamento, eu estou na igreja, a gente vive pela graça, a gente vive no amor. Isso parece mensagem do Antigo Testamento. Eu quero te dizer que não é. Temos uma diferença bem aguda entre o Antigo e o Novo Testamento. Se nós vivêssemos no Antigo Testamento, a mensagem seria diferente. Mas como nós vivemos no Novo, a mensagem é essa. Vamos ler o que diz aqui o autor no versículo 28. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Vá comigo lá em Deuteronômio 17. Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. Os irmãos da igreja já sabem que é um dos livros que eu mais amo, porque é 5 discursos de Moisés, é um resumo do desejo de Deus para o seu povo. Deuteronômio 17. Falando de alguém que vai adorar outros deuses, alguém acusado de idolatria. Deuteronômio 17, 6. A pessoa adorou outro Deus, a pessoa está trazendo a idolatria para o seio do povo de Deus. Olha o que diz aqui, Deuteronômio 17, 6 e 7. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, ou seja, tinha que ter testemunhas, não só uma pessoa, será morto o que houver de morrer, por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, e assim eliminarei o mal do meio de vocês. Meu Deus. Assim, o que o autor aos Hebreus vai dizer agora? Foi lá em Moisés, era assim, blasfemou contra Deus, trouxe idolatria para o seio do povo. Adultério era pecado, era punido com morte por apedrejamento. Meu Deus, ainda bem que a gente está no novo. Será? Volte lá para Hebreus 10. Eu vou ler de novo o versículo 28. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre como? Sem misericórdia. Versículo 28 de Hebreus 10. Vou ler de novo. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Mas, irmão, preste bem atenção ao que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, fala, e ao que eu creio que o Espírito Santo quer nos alertar nessa manhã. Versículo 29. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você acha pesado? Alguém trazer idolatria para o meio do povo? Alguém trazer adoração a deuses estranhos? E virem 2, 3 testemunhas e falar, ó, fulano, eu não quero apontar para ninguém, o baixo do Luciano, de novo. Trouxe idolatria, não trouxe não, baixo abençoado. A estante, então, que não é nossa. Uma testemunha, 2, 3, junto o povo, as testemunhas são as primeiras a apedrejar, o cara morre de apedrejamento. Você acha isso duro? Eu acho muito pesado. Mas você leu o que nós lemos? Você entendeu o que foi lido aqui? A gente pecar deliberadamente, depois de conhecer o sacrifício de Jesus, é pior. Eu não estou falando isso para vocês na posição de santarrão, não, eu sou o santão. Não, meu irmão, eu falo isso com temor, porque eu também sou pecador. O que está dizendo é isso, quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Imaginem, versículo 29, quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus. Ou seja, quando sabemos que Jesus morreu por nós e deliberadamente continuamos vivendo em pecado, estamos pisando o Filho de Deus. Quando sabemos que Jesus morreu por nós, rompeu o véu e deliberadamente vivemos do jeito que quisermos, sem temor a Deus, estamos profanando o sangue da aliança. Estamos insultando o Espírito Santo. Isso é muito sério. E o que resta? O Senhor vai vingar. Deus vai executar juízo. Ele vai executar juízo. E horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
Meu irmão, se a gente acordasse para a gravidade dessa mensagem, eu penso que a igreja ia ter outra postura. Na hora que viesse aquela, coçasse a língua para você fazer uma fofoca contra o irmão, você ia lembrar: estou pisando ao Filho de Deus, eu estou insultando o Espírito da graça, eu estou profanando o sangue da aliança. Na hora que tivesse vontade de burlar uma lei, de subornar, de fazer alguma coisa errada, você lembra: peraí, se em Moisés isso era punido, quanto mais em Cristo. Entende como a igreja inverteu? A igreja fala: não, em Cristo é amor, Deus nos ama. E é verdade, Deus nos ama, Deus abriu o caminho para nós sermos aceitos, nós fomos enxertados na videira verdadeira, que era Israel. Glória a Deus pela misericórdia e graça do Senhor. Mas há outro lado da moeda que muitos não falam hoje, irmãos. A punição é muito mais severa. Porque a pessoa podia morrer, de repente, naquele momento, se arrepender, pedir perdão a Deus, mesmo tomando pedrada, literalmente, na cabeça. E no corpo todo. Mas, se rejeitarmos a Cristo, irmãos, o que será de nós? Se insultarmos o Espírito da graça, se profanarmos o sangue da aliança, como ali no versículo 26, já não resta sacrifício pelos pecados, acabou. O sacrifício já foi feito. A gente precisa ter temor a Deus, irmãos. A gente precisa buscar, com todas as nossas fragilidades, viver em santidade. A gente precisa saber dizer não. Não, aqui não. Esse lugar eu não vou. Essa prática eu não tenho. Essa conveniência eu não farei. Porque eu não quero pisar o Filho de Deus, eu não quero profanar o sangue da aliança, eu não quero insultar o Espírito Santo. Quem te importa agradar? Essa é a pergunta fundamental. É o presidente da empresa? Até mesmo é o seu cônjuge? Marido é usado por Deus para exortar a esposa e a esposa ao marido. E hoje em dia a gente tem muitos problemas que mulheres dominam maridos porque os maridos são frouxos, fracos. Bando de frouxo. E aí a mulher domina e a mulher que sofre depois, porque para a mulher fica pesado. Temos que exortar uns aos outros, irmãos. O marido tem que falar para a esposa: você está fazendo o seu papel. Eu te amo, mas você está errada. Seu papel não é esse, não. Volta para o seu papel que eu vou voltar para o meu. Eu sou homem, tem homem nessa casa, tem um sacerdote aqui, eu não estou de palhaçada, não. Se a mulher tiver um homem firme, ela vai entender que isso é um ato de amor. Mas se ela tiver um frouxo, ela vai falar: vou ter que passar o resto da minha vida carregando um homem frouxo nas costas. É forte, irmãos. Sustentando um cara que não quer trabalhar, ou que se arrasta. Forte. Então, meus irmãos, não pisemos ao Filho de Deus. Não insultemos o Espírito da graça. Não profanamos o sangue da aliança. Porque horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, irmãos. Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. A gente fala, João 3,16 é tão bonito: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas continua lendo o capítulo. Ele fala da condenação daqueles que rejeitam Jesus. A mensagem do Evangelho é dupla face. Igual aquela fita dupla face. De um lado, ela traz a graça, a misericórdia, o amor de Deus. Do outro, ela traz o juízo sobre aqueles que o rejeitam. Que nós não estejamos entre esses que o rejeitam, irmãos. Para concluir, algumas aplicações. Temos livre acesso ao Pai por meio do Espírito. Louvado seja Deus. Que Jesus rompeu o véu, pelo seu sangue nós temos livre acesso ao Pai. Temos uma missão: animar uns aos outros com essa mensagem. Meu irmão, minha irmã, você está triste, está desanimado, vamos buscar o Senhor. Olha, conta comigo, vamos jejuar juntos, vamos orar juntos, vamos adentrar com ousadia a presença de Deus e apresentar suas causas. Anime um ao outro para isso. Se o irmão for cantar fofoca para você, fala: irmão, vou orar pela sua língua para ver se ela se converte. Vamos entrar junto na presença de Deus para ver se Deus converte essa língua, que eu acho que ainda não converteu, está faltando. Anime uns aos outros. Agora, exorte uns aos outros, diante da gravidade do que nós estamos fazendo aqui, irmãos. Lá, não o autor aos Hebreus, mas Paulo escrevendo aos Gálatas, Gálatas 6, 7, ele fala: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. Se semear para a carne, colherá corrupção; se semear para o Espírito, colherá vida eterna. Gálatas 6, 7 e 8. Cuidado com a tua vida, meu irmão. Embora essa mensagem pareça muito dura, eu creio que é um gesto do amor do Espírito Santo por nós.
Porque duro é você continuar em pecado e a pessoa bater nas suas costas. Vai lá. Não tem problema não, Deus é amor, está tudo certo. Se você ama, você corrige. O pai zeloso disciplina o filho que ama. Diz lá em Provérbios 4 e aqui em Hebreus 12. Quem não corrige, não ama. Inclusive, o diácono Zé Paulo leu isso na nosso encontro de homens. Um outro texto de Provérbios, que eu não lembro agora qual é, que fala que o que rejeita a vara odeia o seu filho. Aquele que não corrige o seu filho odeia o seu filho. Se você quiser saber qual é a referência, pergunte ao diácono Zé Paulo no final, que eu não lembro. Mas está lá em Provérbios. Se você não corrige o seu filho, você o odeia. E se você não exorta o seu irmão, você também o odeia, fazendo um paralelo. Nós exortamos porque nós amamos, irmãos. Então vamos orar. Feche seus olhos. Apresente sua vida diante do Senhor. Também preciso apresentar a mim, irmãos, porque eu sou pecador igual você.